Nossa convidada de hoje vivia em um ciclo de questionamentos, até que um curso de oratória revelou o propósito que mudaria sua vida para sempre. Ela precisou ser julgada para aprender a se posicionar e se sentir perdida para encontrar o seu verdadeiro caminho. Prepare-se para a história de Carla Holanda. Extraordinário e abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí de casa. Bem-vindo ao Pimenta Cash. E aí, bora? Bora essa palavra tão cheia de energia, tão contagiante e tão animada, mas ao mesmo tempo linda e radiante. E hoje eu quero te apresentar uma cara escritora maravilhosa, amiga, mãe, mulher maravilhosa, Carla Holanda. E aí, preparados? Se a palavra for sim, sente, se acomode, fique à vontade, que agora é a hora do show. Bem-vinda, Carla! Obrigada, Patrícia. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, com todos que estão assistindo, para poder me conhecer, aí saber quem de fato é Carla Holanda. E essa mulher radiante, linda, maravilhosa, que eu vou deixar o arroba dela para você seguir, conhecer essa profissão tão honrada e maravilhosa. Mas antes de falar sobre profissão, eu quero que tu fique confortável, como nós aqui também estamos, em te acolher e te atender. Mas hoje você vai conhecer a Carla Holanda no íntimo, o melhor da Carla Holanda, os primeiros passos, tanto dela quanto da família dela aqui no nosso estado tão maravilhoso e honrado, Rondônia. E vai estar no livro do Ruptura Feminina, que vai estar lindo, cheio de mulheres falando com energia, com o coração aberto, mostrando as dificuldades e não só a dificuldade, todos os passos a passos de uma boa escritura familiar. E aí, bora? Vamos lá? Vamos! Privilégio imenso. Mas antes de tudo, eu quero agradecer por você de casa estar conosco, hoje e sempre. E é só o começo. Carla, conte pra gente como foi a sua primeira infância. Quem era Carla Holanda antes mesmo do nascimento? Ai, Carla Holanda, vamos lá, a gente inicia sempre que é a filha, primeiro a filha, não do pai e da mãe, mas a filha de Deus que foi preparada para um casal que são os meus pais, a dona Marilva, o seu Carlos, pessoas maravilhosas que deu para mim e para minha irmã muito amor, muito carinho, aquela base de fato, base de família, de estrutura, de valores, que a gente tem que falar muito sobre valores. São os valores que, de fato, é o que a gente leva para a vida inteira. Não fomos uma família rica, mas uma família que eles puderam, de fato, me dar uma condição para mim e para minha irmã, de estudar em escolas boas, ter sempre uma viagem, divertimento, coisas boas que toda família pode ter. Então, assim, era uma base muito boa. Eu vivi, fomos crianças de verdade. De qual região seus pais vieram, Carla? O meu pai, de Porto Velho mesmo. A minha mãe foi apenas nascida em Rio Branco, mas logo cedo veio para Porto Velho, então é uma porto-velhense. Mas aí vem toda a questão depois de antepassados, né? Bisavós vindo da Itália e de outros países, aí deu aquela misturada e aí nasceu a Carla Holanda. Nossa! E os seus avós, maternos e paternos? Bom, os meus avós paternos, eu ainda tenho, minha avó paterna ainda é viva. O meu avô paterno, ele já é falecido, foi uma pessoa extremamente importantíssima para o estado de Rondônia. Uau. Ele foi desbravador daqui. Inicialmente ele foi padre, gente, isso mesmo. Meu avô foi padre. Parece história de filme? Parece. Mas ele foi padre e aí ele deixou a batina para Quando juntar. você conheceu sua avó? Foi, aí ele conheceu a vovó, aí largou a batina, foi viver com a vovó, e aí, só que assim, ele é o meu avô, porque quando eu nasci ele já era o meu avô, porém, ele não é pai biológico do meu pai. Quando a minha avó, quando ela conheceu o vovô, ela já tinha 4 filhos, todos pequenos,
E aí, E aí, ele... calma, que agora eu vou me situar para você de casa também se situar. Aham. Seu avô de coração era um desbravador rondoniense. Desbravador rondoniense. Ele foi padre, aí ele desbravou. Foi ele quem trouxe a Rádio Caiari, a famosa Rádio Rádio Caiari. Caiari. Isso, fundador da Rádio Caiari aqui em Porto Então, daí Velho. que vem o seu também, por mais que E não era biológico, mas que vem o seu enredo também pela fala. exatamente, pela comunicação, acho que veio ali. Às vezes a gente procura, mas para quem que você herdou? Se seu pai é economista, sua mãe é policial, tá aí. Se a gente for um pouco a fundo mais na nossa história, a gente vai descobrir da onde que vem esse dom dom. da comunicação. Ele foi secretário de comunicação nomeado por Jorge Teixeira. Então, assim, tem um fundinho aí, né? E depois, escritor de muitos livros. Olha só gente, como é que pode, né? A como gente esse mundo é maravilhoso é e maravilhoso. perfeito. É. Então, assim, foi de fato algo que eu fui descobrindo aos poucos todos esses dons, vamos dizer que herdados, né, dessa minha família. E os meus avós maternos, o meu avô materno também já é falecido, morava em Rio Branco, e minha avó materna ainda é viva, tá com 92 anos, super lúcida, Maravilhoso. maravilhosa, anda de salto e tudo, pra você ter Uau! ideia. De salto e tudo, é muito vaidosa, não sabe ali na porta se não passar um batom, então assim, ela é muito ativa ainda. Que bênção. É. Vai viver muitos anos, né? Ainda certeza. mais nessa atividade, se É, cuidando, cuidando da isso. alma e de tudo mais. Aham. Mas como foi essa primeira jornada, Carla? Como foi a primeira fase da Carla ali? Dos primeiros cuidados, a primeira ida para a escola, como foi? Ai, a ida pra escola, tem muitas memórias boas, acho que de todas as escolas no qual eu passei. Mas a que mais me marcou foi quando eu fui estudar numa escola de freiras, que era o Instituto Maria Auxiliadora. Eu entrei lá em 1997. E assim, foi algo muito novo para mim, porque eu tinha vindo de uma escola pequena, uma escola particular, mas uma escola menor, onde todo mundo assim era, né, mais conhecido. E de repente eu estava ali num mundo, numa escola enorme, da quinta série ao terceiro ano, e assim foi um choque muito grande esse primeiro momento. Mas depois, era a minha segunda casa. Eu não conseguia sair dali de dentro. Eu acabei me tornando líder de turma. Então, assim, eu já comecei ali a ter o gostinho da liderança. Eu sempre Uau. fui à frente. Ah, não, a Carla resolve. Não, a Carla vai. A Carla vai fazer isso. Então, assim, até participar de coral da escola eu participei, porque eu sempre queria estar aqui à frente de tudo que acontecia na escola. Seu rosto, né? Meu Seu rosto, rosto, eu a tinha a presença. presença de estar ali. Então, assim, essa primeira fase de escola foi muito boa. Fiz amigos, mas eu tô falando de amigos de verdade. Os meus amigos da escola, eu ainda tenho contato com eles. A gente tem grupo de WhatsApp ainda. Isso tem o quê? Mais de 20 anos. Uau. Mais de 20 anos. E eu E tenho continua se E falando. continua se falando. Minhas duas melhores amigas, elas moram em Brasília hoje, infelizmente, mas a gente começou na escola. E até hoje, quando a gente se encontra, é como se a gente nunca tivesse saído Saído lá de perto. da quinta série. Aquela famosa frasezinha é a de quinta série. Quer Exatamente. mandar um beijo para elas? Ai, claro, Winnie, Lu, vocês estão aí em Brasília. Eu sei que é só a distância que nos separa, porque o nosso coração, a gente está unido assim o tempo Olha, eu inteiro. quero lhe convidar vocês duas para estarem aqui no dia 7 de agosto, que vai ser o lançamento oficial desse livro tão maravilhoso, contando a história da sua cara amiga. Quero que vocês estejam aqui para acolher e abraçar ela também. Ah, são minhas. Ai, meu Deus, são as minhas amigas assim que aconteça o que acontecer, elas sempre estarão ali. Eu sei que elas vão estar ali me aguardando para qualquer coisa, de braços abertos. E quando eu vou para Brasília, é lá que eu fico, na casa delas. A gente não se desgruda. A parte boa. É a parte boa. E depois que você saiu da escola, como foi? Como foi a jornada da pré-adolescência e as primeiras oportunidades de trabalho da Carla? Assim, eu saí da escola
E aí eu fui fazer faculdade. Inicialmente, olha só, eu não fui para a área da comunicação direto. Eu ainda fiz um período de fisioterapia. Sério? Fui fazer a área da saúde. Aí eu falei, apesar de gostar, eu gosto muito da área da saúde. Mas eu falei assim, não, meu lugar não é aqui. Aí eu falei assim, ó, mãe, vou parar aqui 6 meses. Aí a mãe queria me matar nessa época. Ai, como você vai ficar 6 meses sem fazer nada? Eu falei, eu preciso desse tempo pra mim. Eu preciso desse tempo. E aí eu peguei, fiquei 6 meses. Fiz 6 meses de fisioterapia e 6 meses fiquei à vontade aí, em casa mesmo. E aí eu falei assim, eu quero fazer comunicação. Aí vem aquela pergunta, mas comunicação, o que que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro. É sempre esse o questionamento que os pais sempre vão ter. Mas vai dar, mas o que que você vai fazer com isso? Aí até eu também não tinha essa resposta. Eu falei, eu não sei, mas é o que eu quero fazer. E eu vou fazer. E aí eu fiz o curso de comunicação com habilitação em publicidade e propaganda. E quando acabou, e veio a pergunta, e agora, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou Você ficou fazer? 4 anos? 4 anos cursando o curso de comunicação. Aí eu falei, meu Deus, e agora, de fato, o que que eu vou fazer? Só que, neste período aí de finalização de curso, eu ganhei outro diploma. Então, finalizando, eu terminei a faculdade com 2 diplomas. O de comunicação e a Maria Carolina nos braços. A Marilão Carolina, então, veio Veio na sua primeira formação na minha acadêmica. exatamente. Então terminei a faculdade aí, meu Deus, com a minha filha. Apresentei TCC, a pré-banca de barrigão e a banca final com ela no colo já. Com ela no colo. Então, assim, aí veio outra situação. Minha filha tinha acabado de nascer. O que que eu iria fazer? E agora? Eu tive um privilégio, eu tive uma sorte. Eu falo assim, que eu falo que é sorte, privilégio mesmo, de poder ter optado em não entrar no mercado de trabalho E esperar ela e ficar. esperar ela completar 2 anos. Então eu fiquei afastada do mercado de trabalho 2 anos. Né? Eu tive Pra assim, ter a maternidade, eu consegui. exatamente. E eu falei assim, acho que, olha, Patrícia, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. Minha filha, assim, ela desenvolvia muito mais rápido que as outras coleguinhas que ela tinha. Entendeu? Assim, tudo dela foi mais rápido. Porque eu tava ali o tempo inteiro, integral para ela. Então, assim, mas eu sei que hoje a realidade é muito diferente. As mães não conseguem fazer isso. Então, assim, fui muito sortuda do pai dela e minha mãe, na época, falaram assim: não precisa trabalhar, a gente dá conta. A gente vai se A organizar. gente vai se organizar e a gente dá conta e você fica com ela. Então foi assim, 2 anos. E após esses 2 anos, aí vem a pergunta de novo. E agora, o que que eu vou fazer? 2 anos fora do mercado, as pessoas já não te conhecem mais tanto, porque assim, É outra é outra rotina. rotina. Então, assim, eu falei assim. Aí foi quando eu entrei, fui para uma agência de publicidade. Era um salário bom? Não, não era um salário bom, mas era o primeiro passo para poder você retomar aí esse mercado. Aquecer. Aquecer. Então, para poder voltar a pegar o pique novamente, né? Então, falei assim, não, eu preciso ir. E aí eu fui, passei alguns meses e aí em seguida já fui trabalhar, comecei a ingressar no serviço público. E daí eu fui para a Assembleia Legislativa. E lá eu fiquei quase 10 anos. Na 10 anos Assembleia. na Assembleia Legislativa. Lá eu tinha um cargo de confiança. Eu era presidente de uma comissão. Então, assim, eu precisava ser muito técnica. Porque, querendo ou não, quando você é fiscal de contrato, você tem que ter muita expertise e muito cuidado. Muito. Muito cuidado. Então era algo que, assim, era um peso muito grande. O salário era melhor? Com certeza, mas também a responsabilidade veio junto. E então eu fiquei lá por 10 anos. Só que assim, hoje eu posso falar isso. Eu acho que nós mulheres, a gente precisa
A gente precisa falar as coisas que acontecem, a gente não pode se fechar. E foi um período bom, foi ótimo, mas foi um período também que me trouxe muita dúvida, me trouxe muito choro, muitos pontos de interrogação, porque eu era muito questionada. As pessoas me julgavam muito também. Era só a Carla bonita. Um adjetivo? Já veio com adjetivo. Já. Já viu? As pessoas não sabiam que eu precisava da técnica, eu precisava ser uma boa profissional. Só vi uma parte externa. Só via uma parte externa e aquilo doía no meu peito, aquilo ficava assim, me torturava, de verdade. Porque acho que todo profissional, ele quer ser óbvio que ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado pelo trabalho dele, o que ele faz. Então, assim, mas apesar disso, eu estava ali, eu precisava ser forte, eu precisava trabalhar, porque eu tinha uma filha para criar. A gente precisa do As dinheiro, as obrigações do dia. obrigações do dia a dia. Então, assim, foi um período bom, mas ao mesmo tempo um período que gerou muitos conflitos internos comigo mesma, de saber de fato quem eu era. E aí essa pergunta ficou por muito tempo aqui, ó, na minha cabeça, Batendo. batendo, 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 até a gente depois tentar aí reorganizar essa Como foi mente. essa tentativa, Carla, de reorganização de tudo que você estava? E porque assim, deixar de ser bonita você não vai deixar. Deixar de ser inteligente, buscar conhecimento e inovar no mercado de trabalho também você não vai deixar. Mas como foi essa mudança de chave? Olha, Paty, a mudança de chave ela veio misturada de profissional e pessoal. Uma mistura dos dois. Uma mistura dos dois, porque eu vivi um conflito de trabalho e vivi um conflito de relacionamento. Então, assim, aí eu ficava, sabe? Meio. Meio, meu Deus, porque até tem a partezinha no livro que eu acabo contando. Eu sempre fui, sempre você. Esta Carla aqui, ó. A Carla que chega, que cumprimenta todo mundo, que sorri para todo mundo, Que é feliz que com a é vida. feliz com a vida. E isso é a minha essência, é a minha característica. E eu não posso perder isso. Porque é isso que faz com que as pessoas não se esqueçam de mim. Isso que te deixa mais presente. Presente. E eu fui muito questionada por esse meu jeito, por esta pessoa. Entendi. Questionada porque eu era a pessoa acessível demais, as pessoas se aproximavam muito de mim. Falei assim, gente, não tem como. E É minha aí, profissão. é minha profissão, É quem eu eu sou sou. comunicadora, como é que eu não vou me comunicar com as pessoas, não é verdade? E aí foi quando eu conheci o método CIS. Sou eternamente grata. Para quem não conhece a Escasa, o método CIS é um método revolucionário que mudou a vida de milhares e milhares de pessoas em torno do mundo todo, que é feito pela família Febracis, que é juntamente o Paulo Vieira e a Camila Vieira. E nós temos a honra também de ter a Febracis aqui em Porto Velho, juntamente com Hernandes Costa e Keila Costa, à frente desse time tão honroso. E aí, e o engraçado, e quem me indicou o método CIS foi esta pessoa. Enfim, talvez, depois eu fico até me perguntando, talvez a missão dele na minha vida tenha sido essa. A te dar um complemento que você precisava Que eu ver. precisava. Então, assim, eu me tornei uma pessoa extremamente resiliente. E de tudo que acontece na minha vida, eu tento, sabe, ver o lado bom. E aí eu fui para o método CIS. E foi aí que não foi só uma chave, foi assim, tef, tef, tef. Várias chaves foram virando, os muros foram caindo, as luzes começaram a acender. Então, assim, foi de fato a virada de chave da minha vida.
Infelizmente, ainda tem pessoas que falam assim, é charlatão, falam muito da questão do coach. Mas olha, eu vou falar que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha vida é outra desde o meu primeiro método CIS, porque eu não vi só um, né? Qual foi o Eu não ano que vi você só um. começou na imersão de conhecimento de emocional? Quando? Qual foi? Quando? Foi em 2021. A gente não vai muito longe. Na época da pandemia, tipo, tava Foi, ali, tipo, no auge isso, da no auge da pandemia. pandemia, ali já tava aí no meio, né? E quando eu tô te falando assim, não é algo que vem assim, há muito tempo. É algo recente. Se você parar pra pensar, é algo muito recente. E olha só o tanto de coisa que vem acontecendo. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Então, assim, e aí a gente voltei de lá com uma mente totalmente diferente. Primeira coisa, né? A gente ter a nossa autorresponsabilidade. Aí, opa, peraí, deixa eu começar aqui ver o que eu tô fazendo, o que é meu, o que não é meu também. Tem aquela, a gente também não pode pegar e ficar absorvendo o problema das outras pessoas, não é problema meu. E eu, assim, eu tinha essa mania, tá? Imã de pegar as coisas dos outros pra querer Resolver. resolver, e não era assim. E aí, autoconhecimento. E assim, eu quero contrastar para você de casa algo assim que eu também tenho estudado muito, estudei muito para isso, eu sou neurocientista, e eu falo sobre o time da Febracis e a cultura que engaja, é a cultura que determina, e a cultura não é só da sua empresa. Primeiro, antes de você sair de casa, se cuide. Cuide da sua alma, cuide de que você sai, porque do mesmo jeito que você contrata pela habilidade técnica, você desliga pela habilidade emocional. Isso estamos falando de casamentos, relacionamentos afetivos, empresas, grandes nações, governos e muito mais. Então, se você não tem habilidade emocional de desenvolver a situação, meu caro amigo, vá até a Febracis mais próxima, se eu posso te dar uma dica de vida, e comece a sua jornada, e comece a se destravar. Chave por chave. Exatamente. E eu assino embaixo. Podem falar o que quiser. Eu falo assim: a Febracis, Paulo Vieira, Camila Vieira transformaram a minha vida. Transformaram o mercado emocional. Eles transformaram, redimensionaram como grandes outras pessoas. Elter Keim, vários outros grandes escritores. E é incrível, né? Depois que a pessoa entra na Febracis, ela tem uma guinada. É uma guinada, assim, que eu falo, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Mas ok, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. No tempo certo No de Deus. tempo certo de Deus. Então, aquele ali era o meu momento. E aí foram 4 dias de imersão, mas imersão mesmo, sabe? Começar de manhã, terminar de madrugada, virar a madrugada. Então, quando eu voltei de São Paulo, que eu fui fazer presencial, quando eu voltei de São Paulo, a cabeça tá assim, ó, né? Milhões de coisas, você quer fazer tudo, aí você vai lá. Bom, calma lá. Vamos ver o que a gente. Por onde vamos começar? E quando eu saí de lá, Patrícia, eu já saí de lá na minha cabeça que eu queria fazer algo, não ser o Paulo, mas eu queria poder fazer alguma coisa que ele fazia, sabe? Eu via ele dominar palco. Nossa, quando eu vi aquele homem dominando um palco, gerando a atenção de pessoas por 4 dias, 12 horas por dia seguidas, eu falei, gente, eu preciso aprender pelo menos 0,0 do que ele faz aqui. Então eu já vim com aquilo na cabeça. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a falar melhor. As pessoas, mas tu vai fazer... Tu já não é formado em comunicação, Carla? Eu falei, não, calma aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, outra coisa. Outra coisa, não tem nada a ver. Então, foi quando eu cheguei em Porto Velho, eu falei assim, eu preciso melhorar a minha oratória. E aí eu procurei quem? Eu procurei a Vox Chuyu, que era a escola que tinha e que tem aqui em Porto Velho, que é uma rede de oratórias, a maior da América Latina, tá no Brasil inteiro. E eu falei assim, eu vou para lá. Eu preciso me aperfeiçoar nisso. E aí eu fui, mas eu já fui certa. Aí o comercial falou assim, ele foi querer me apresentar. Eu falei, não precisa não, eu só quero que me matricule. Que dia que começa. Que dia que começa e tudo mais. Porque eu já fui determinada. Eu já fui com aquilo pronto. E aí comecei a fazer as aulas.
E eu falei, gente, olha só que legal. E aí eu começava a postar na rede social, eu ali na aula, em cima de um palco, com um microfone na mão. E a partir dali, as pessoas já começaram a comentar. Nossa, o que é isso que você tá fazendo? Nossa, olha que legal. Já começaram o quê? A me enxergar de uma outra forma, De uma outra visão. de uma outra visão. Porque eu estava o quê? Me posicionando ali, naquele palco, usando um microfone. Não sei se você sabe, você deve saber que depois da morte, o medo de falar em público é o maior medo que o ser humano tem na face da Maior medo, maior medo, É o maior medo. maior medo mesmo, É, de muitas pessoas. de muitas pessoas. E aí, fui lá fazendo aula e tudo mais. E aí, era um custo de 10 meses. Era um custo extenso. E antes de finalizar o curso, o dono da Vox Chuyu aqui em Porto Velho foi lá, num dia que meu professor faltou, e ele foi lá substituir esse professor. E lá, nossas dinâmicas e tudo mais, porque é muito prático, são aulas muito práticas. Isso ele, eu acho que ele já, opa, calma aí, essa menina aí, ela tem algo de diferente. Vejo ela como uma futura facilitadora aqui da escola, ela tem um perfil para isso. E aí ele me chamou pra gente conversar. Aí eu falei assim, Léo, nunca tive intenção de dar aulas. Até porque quando eu terminei a faculdade de comunicação, meu pai, a primeira coisa que ele falou, vá dar aula. Eu, nunca. Eu falei, jamais quero dar aula na minha vida. Olha, Mentalidade que a gente tem diferente da E aí eu falei assim, Léo, eu nunca imaginei, mas por que não? Se tem uma coisa que eu aprendi durante o curso como aluna, é que a gente não pode perder jamais as oportunidades. As oportunidades, elas acontecem, se você deixar passar, ela passou. É uma única vez. É uma única vez. Aí eu falei assim, tá bom, Léo. Ele falou assim, olha, a partir de hoje você vem para as aulas, você não vem apenas nesse pensamento de sentar e ter aulas apenas como aluna, mas venha também, observe seu facilitador, veja como ele conduz e tenha uma visão também de uma futura facilitadora. Ok, tá bom. Fiquei aquele negócio na minha cabeça, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser? E aí, antes de eu finalizar o curso, ele chega, Carla, chegou a hora, você vai ter a sua turma. Gente, foi um negócio assim que eu falei assim, respirei fundo, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu vou. E aí fui. Agora. Gente, foi a melhor sensação da minha vida. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? É isso. É isso aqui, era essa a resposta que eu queria. Porque assim, acho que todo mundo, você, quem tá assistindo, já teve aquela pergunta: o que é que eu vim fazer aqui neste mundo? Ou o que eu tô fazendo O que aqui? eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tenho certeza absoluta. Já passou na cabeça de todo mundo essa pergunta. E era uma pergunta que tava ali na minha cabeça o tempo inteiro. Ruminando, né? E aí eu falei, a resposta tá aqui. Eu vim transformar a vida das pessoas através da comunicação. Eu vou transformar a vida dessas pessoas dessa forma, ensinando essas pessoas a se posicionar, a falar melhor, a perder esse medinho de poder falar em público, de se expressar na frente das câmeras. E é isso que eu faço hoje. Eu Essa transformo. energia que você transforma e irradia. Irradia. Não tem sensação no mundo melhor do que um aluno chegar para você e falar assim, professora, obrigada. Muito obrigada. Olha o que eu estou fazendo hoje. Eu tenho um aluno, eu sempre falo assim que ele é a minha referência, que foi assim o meu primeiro aluno de Intensivox, que ele, no primeiro dia de aula, eu fiz a apresentação, ele fez a apresentação dele, aí eu peguei o celular e quando eu fiz assim, ele falou assim, professor, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou gravar. Ele falou assim, pelo amor de Deus, eu vou sair correndo aqui. Eu vou correr, a minha vontade agora. Eu falei assim, não, calma, vai dar tudo certo. E aí ele fez o curso de 2 dias, que era um intensivão, e depois ele se matriculou no curso Master, no curso Academy, que era o curso de 10 meses. Se eu falar pra vocês hoje que ele apresenta podcast, Pra quem, gravado. pra quem fugia de câmera, hoje ele apresenta podcast.
Ele fala assim: hoje eu não saio de casa se eu não for para dar uma entrevista. Ah, E aí ele fala assim: Carla, eu devo tudo isso a você. E que aí, não me deixou que desistir não deixou no intensivo desistir. ali de É. 2 dias. Então, assim, acho que não tem satisfação melhor do mundo Eu que não vejo essa. a hora desse livro autoral, 100% autoral, contando essas histórias. É Essas sensacional. histórias que E assim, acontecem nos e bastidores. olha só, eu falo que eu tenho o nosso público lá na escola é um público, você não vai encontrar pessoas que não queiram mudança. As pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas Elas precisam e precisam querem. e querem essa mudança. Elas já vão para lá conscientes do que é preciso. Se eu tô aqui é porque eu preciso melhorar o que é a minha comunicação. Então eu tenho pessoas lá de todos os nichos. Advogados, médicos, engenheiros, vendedores, todas as áreas, porque eles entenderam que hoje a comunicação, você falar bem, é essencial, é um requisito para o emprego. É requisito hoje. Se você não tiver essa habilidade, você tá fora. Você precisa. Então, assim, não adianta você ser um bom dentista se você não sabe passar isso, Passar sua informação passar essa informação. adiante. E mesmo que não seja em cima de um palco, pode Isso. ser que o seu próprio cliente, na hora de uma venda, de um network, de um contato, e se posicionar. Se posicionar. Então eu sempre falo assim, gente, às vezes, muitas vezes, aquela pessoa que tá ali na rede social bombando, não sei quantos mil seguidores, ele é o melhor. Não quer dizer que ele seja o melhor, só que ele tá fazendo algo que o quê? Que aquele não está E fazendo. detalhe, esse da rede social, quero até dar um spoiler. Esses dias teve um contato comigo, uma pessoa falou assim: Nossa, tu posta bastante coisa sobre a sua vida, sobre o Farm Sum, que é meu filho, né? O apelidinho dele e tudo mais. E coloca ele pra falar, pra orar e tal. Eu falei, porque eu preciso fazer os ensaios. E nada Sim. melhor que mostrar a realidade, encorajar outras pessoas que também querem sair do mesmice e mostrar o seu trabalho. Porque editora poderia ser só uma editora. Só uma editora. Mas agora é uma editora internacional com 8 selos, graças à vontade do pai, Sim. e conhecendo pessoas a todo momento. E se você não mostra esse conhecimento, se você não coloca o pequeno passo que você está dando todos os Exatamente. dias, chega do nada, a pessoa não vai saber nem que a editora é daqui. Exatamente. E assim, então mostrar o passo a passo, igual a profissão da Carla Holanda, pode ser em qualquer lugar do mundo. O ano que vem a gente pode estar em março, na Suíça, falando para mulheres. Olha só que extraordinário. Extraordinário. Dentro da feira literária de livros. Exatamente. Como ter uma boa oratória para apresentação do seu próprio livro. Já estou imaginando o Já, mural né? Olha só, a gente fala uma coisa, a gente já tá puxando. já puxando. Tá puxando. Universo. É o universo. O universo, ele, quando você exala, Exala, né? ele te sente Ele e te retribui. Ele te retribui. Então, assim, é tão engraçado que, Patrícia, no final das nossas aulas lá na Vox, a gente tem a nossa caixa de palavras. E o que que é? Aí no primeiro dia as pessoas, tá, Carla, mas o que que é a caixa de palavras? Todo mundo fica em pé e aí cada um fala uma palavra que deseja. E eu falei assim, sabe por que que a gente tem que falar? Porque palavras não ditas são só palavras não ditas. A gente tem que falar, a gente tem que expressar, porque a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que jogar essas palavras pro universo, pra quê? Pra que elas voltem. E voltem com uma energia maior. Quando a gente fala sobre fazer propósito, eu vou falar sobre palavras, imagens também. A gente aprende dentro dos cursos de imersão, de master e trainers, que quando você viu algo que você gosta, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma roupa, pode ser um simples batom, que tu tira aquela imagem, tu grava e salva, imediatamente seu cérebro fala que aquilo é prioridade. E, Patrícia, eu vou até contar uma pequena história bem rapidinho sobre essa questão de mentalização. Quando eu fui fazer o meu segundo método CIS, porque eu sou CISada aí já 3 vezes, quando eu fui pro meu segundo método CIS, eu saí daqui com algo na cabeça. Você fez presencial novamente? Novamente, eu gosto de fazer tudo presencial. E aí eu falei assim, eu vou falar com a Camila Vieira.
falei, eu coloquei na minha cabeça que eu iria falar com ela. Eu não só coloquei na minha cabeça, mas como eu visualizei ela, a cena, como seria. E aí eu fui. Cheguei lá em São Paulo, 8.000 pessoas. 8.000 pessoas dentro lá do centro de Sim, do convenção. grande centro de convenção. Eu falei, ok. Passou um dia, passou 2 dias, terceiro dia de evento, quarto e último dia. E agora, gente, eu não vou conseguir falar com ela. Não, mas eu coloquei isso na minha cabeça e eu vou. E aí, no intervalo, que tem os intervalos durante todo o curso, eu vi um movimento, assim, no stand, aí quando eu fiz assim, eu olhei e falei, gente, a Camila tá ali, ela tava no stand do Mulheres Experience. E aí eu falei, vou chegar lá perto. Ó, assim, de mulher, segurança, todo mundo querendo chegar perto, querendo tirar foto, aquele negócio todo. Eu falei, meu Deus, mas e agora? E assim, eu tava muito tranquila, sabe? Meu coração tava assim, sabe? Vamos dizer assim que, como se ele falasse assim, calma, vai dar tudo certo. E aí eu cheguei assim, próximo, fui furando assim, né, a filhinha, assim, Aí o assessor tava do lado dela. Aí eu fiz bem assim, ó. Aquela menininha buchudinha assim. Aí ele olhou assim, eu falei, eu queria falar com a Camila. Coisa rápida, 30 segundos. Patrícia, a pessoa nunca tinha me visto na vida dela. Ele olhou pra mim assim, parecia assim que tava tendo uma troca. Ele falou assim, ele pegou na minha mão assim, vem comigo. Olha só como é que são as coisas. Ele falou assim, vem comigo. Aí eu dei uma respirada assim, aí ela já tava indo, que ela precisava voltar pro palco. Ele falou assim, Camila, essa moça aqui quer falar com você. E aí ela olhou pra mim assim, e aí eu peguei, falei, fui agradecer a ela, porque eu acho que assim, a gente tem que ser grato por tudo. Por tudo. A gratidão muda a vida. Muda. E eu sou uma pessoa extremamente grata, desde a hora que eu acordo. Então assim, eu olhei pra ela assim, Camila, eu quero te agradecer por tudo que o seu livro de identidade, Viva Sua Real Identidade. Foi uma virada pra mim também aquele livro. Te agradecer porque aconteceu isso. Eu falei bem rápido assim o que tinha acontecido e ela olhou pra mim, falou algo muito extraordinário e me abraçou. Primeiro ela fez um V0, depois aquele abraço de 30 segundos que eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, obrigada, mais uma vez. Então assim, eu saí de Porto Velho com aquela mentalidade, eu tive aquela visão e ela se concretizou. Existe, então a gente tem que... Existe, é forte e é poderoso. Acreditem, porque as coisas elas acontecem quando você acredita. E pode ser tanto utilizado pro lado positivo quanto pro lado negativo. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente ensina algo a alguém, pode ser utilizado pro lado bom ou o lado ruim. Eu sempre falo com meus clientes, eu falo assim, qual a alternativa que tu vai? Qual a via que tu vai usar? Porque do mesmo jeito que você poderia ter feito isso, feito o método de persuasão, talvez você teria o mesmo método. Mas você fez genuinamente, com respeito. Com respeito. E foi, assim, sensacional. Então, eu vou ser eternamente grata à família Vieira por tudo que vem acontecendo na minha vida. Vou citar sempre onde eu puder falar, onde eu puder multiplicar. E, assim, com os meus alunos dentro da sala de aula, eu acabo usando uso a metodologia da escola, porque existe uma metodologia, mas também coloco ali um pouco do que eu sei, do que eu entendo, e quantos alunos eu consegui, não persuadir, mas assim, conseguir com que eles tivessem consciência de que eles precisavam também passar por aquele momento. E olha, todos eles novamente chegaram para mim e falaram assim, obrigada. Eu sou outra pessoa. Deixa eu te perguntar algo. E o que nós podemos esperar da Carla Holanda, sem ser só o livro de coautoria? O que vem da Carla Holanda para os próximos 5 anos? Olha, eu sempre falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, assim, eu sempre vou pensar no grande. Internacionalmente? Internacionalmente.
Não tá muito longe, eu acho, Patrícia. Não! Acho que não. Essa visão da Suíça tá bem Tá próximo. muito próximo. Agora vocês já imaginam aquela menina que só queria o quê, Patrícia? Que as pessoas Sim. reconhecessem o trabalho dela, Respeito. o respeito. Eu fico até emocionada, E mas se hoje fosse para você estar aqui no tabuleiro da Vox, no caixote, e jogar a palavra, qual palavra seria, Carla? acho que a primeira sempre vai ser, eu até inclusive acabei de falar, gratidão. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo agradecer tudo de ruim que eu passei, mas acho que eu não vou colocar ruim, mas os desafios que eu passei, porque eu precisava deles, Amém. eu precisava me fortalecer para o que eu vivo hoje. Porque o que eu vivo hoje, é claro, tem muito de mim, né, do meu esforço, do que eu imaginava para minha vida, mas existem pessoas também por trás disso, né? Então, assim, existe Léo Barreto, que é o CEO da Volkswagen Porto Velho. Existe, eu vou dar nomes aos santos porque eles precisam. Léo Moraes, prefeito hoje de Porto Velho. Por quê? Mas por que, Carlos? Léo me deu uma grande oportunidade também quando me chamou para ser chefe do cerimonial do Detran. E aí eu falei para ele assim, Léo, eu nunca fiz isso, mas você confia em mim? Ele, eu confio. Eu sei Viu o potencial. eu sei que você é capaz. Eu falei assim, ok, o que eu não sei eu vou correr atrás de saber. E aí eu fui ser chefe do cerimonial do Detran. E foi ali que nasceu. Então, hoje também a Carla cerimonialista. Porque aí, ó, tem a neta do padre, professora, facilitadora, palestrante, escritora E mãe. mãe, cerimonialista também. E aí ele me deu essa oportunidade, foi uma oportunidade que me mostrou algo novo para mim. E Rador Miguel, presidente do nosso Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho hoje, que também me deu essa oportunidade, que viu o meu trabalho, que eu sempre falo para as pessoas, dê o melhor de vocês aonde vocês estiverem. Alguém vai estar vendo. Alguém vai estar vendo. E se não tiver ninguém visível aqui nos seus olhos, Tá lá em cima. ele está vendo. Ele está vendo o seu esforço, ele está vendo todo o seu trabalho. Todos os seus dias. Todos os seus dias. Então, assim, e gratidão, acho que, de fato, é uma palavra que me resume muito por tudo que está acontecendo. Agora, eu queria que você detalhasse, ensinasse um exercício para quem está aí no sofá de casa, para quem está dentro do seu escritório, olhando essa entrevista maravilhosa, vendo esses posts que vão acontecer em todas as redes. Eu gostaria que você deixasse um pequeno desafio para alguém, um exercício que você faz lá na sua profissão atual, que pode ajudar. Alguém está com medo de uma fala, medo às vezes de gravar um vídeo, medo de mostrar o seu trabalho. Sim. Olha, tem uma aula lá na nossa escola que, se você perguntar para qualquer aluno que já passou lá e perguntar assim, qual foi a aula que você mais gostou? E a maioria vai falar assim, quem é você? Quem é você? Foi ali que, de fato, as pessoas... Porque é muito difícil de você responder, de fato, quem é você? Quem é você, Patrícia? E quem é Carla Holanda? Quem é a Carla Holanda? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, assim, um exercício que vai te ajudar muito é tentar responder essa pergunta para sua plateia. Quem que é a sua plateia? Seu pai, sua mãe, seu filho. E se você não tiver, vai para frente do espelho. Responda essa pergunta se olhando no espelho. Porque um bom orador, ele precisa saber quem ele é. Sim. E com muito respeito. E com muito respeito.
Então, a partir do momento que você responde essa pergunta com clareza, você é capaz de responder qualquer outra coisa. Então, esse é para mim, acho que é um dos principais exercícios. É de fato, esse autoconhecimento, saber quem você é. Está aqui nesse podcast que tem a mesma interligação, olha que importante. Podcast para falar sobre a autobiografia do eu que vocês vão conhecer. Não adiantaria nada eu trazer uma instituição nova, um editor novo, um gravista novo, sem vocês conhecerem, sem estar próximo no sofá da casa, da sua poltrona do seu comercial. E assim, é óbvio, tem outros exercícios. Você vai assim, escutar seus áudios de WhatsApp. Escuta, as pessoas não escutam, não gostam. Ai, mas a minha voz é horrível. Não, mas é bom você escutar, porque quando você se escuta, você vai saber se a sua dicção tá boa. Se você escuta o seu áudio e você não tá entendendo, imagina o interlocutor. Desse modo. Então, assim, você começa leituras em voz alta, porque uma coisa é você ler aqui, você pegar o livro e tá ali, ó, só com o olho. Outra coisa é você ler em voz alta. Você aprende palavras novas e a gravura dentro do cérebro, quando você lê em voz alta, é como se seu cérebro tivesse que trabalhar 3 fases diferentes. Ouvir, falar, escutar e pronunciar. É como se estivesse aprendendo. Quem tem criança é melhor ainda, que pega ali um livro infantil. Porque que acontece? Quando a gente fala de comunicação, as pessoas entendem que comunicação é só isso aqui, ó, é só o que sai da boca. E não é. O que sai da nossa boca é só 7% da nossa comunicação. O resto todo é comunicação não verbal. Nós falamos de várias formas. A gente articula entonação de voz. Agora, você imagina eu contando a minha história pra vocês assim, dessa forma? Contando assim. Então, a minha vida foi assim, eu sofri muito. Agora, quando eu coloco a entonação de voz, posicionamento do corpo. Então, assim, são várias coisas que englobam aí essa comunicação. Então, assim, são exercícios básicos que você vai, então vou pegar aqui um livro infantil, vou fazer a leitura pro meu filho, que você vai pegar assim, e de repente, o lobo mau apareceu. O que você tá fazendo ali? Você tá colocando o que naquela leitura? Você tá colocando emoção, você tá fazendo com que a criança desperte tudo isso. E se engaje pelo processo, né? A gente fala quando de engajamento pelo processo é estar acompanhando o episódio e entrando dentro do interlocutor. Eu sempre falo que quando a gente vai até mesmo agradecer, a gratidão ela ou é por dor, ou pelo amor, ou pelo viver. E a gente também fala, quando é de dor, de sofrimento, não sai alguma coisa mais enrustida, assim, meio sofrida, misturado. Você sabe como é que é o nome dessa voz? Como é o nome dessa voz? Ó, nós temos a voz de ouro. E a voz de ouro é essa voz que a gente fala límpida, né? Senhoras e senhores, que a gente sempre acha que é a voz de locutor, mas não é só a voz de locutor, mas é essa voz mais forte, que vai te... mais imponente. Voz de prata, que é a voz que a gente usa no nosso dia a dia. E a voz que a gente tá aqui conversando para você se sentir confortável. E a voz, vamos dizer assim, a voz de... Vamos dizer assim, que esse sussurrado mesmo. Existe essa voz, que é aquela voz de reza, oh Senhor, meu Deus, e você coloca esse tremolozinho, assim, sabe? Essa vontade mais fundo, melancólico, do um pouco fundo. mais, Então, assim, nós temos aí um universo de vozes e interlocução. Exatamente, para a gente poder desenvolver essa comunicação que é essencial para todos nós, a gente precisa disso. E Carla, a gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu quero te agradecer imensamente. E que você deixe seu brand completo aqui, porque a gente aqui não é só uma editora, é um fortalecimento de pessoas que estão no mesmo propósito. E como nova escritora, fique à vontade.
para falar sobre a sua profissão, quem é a Carla Holanda, não só para Rondônia, mas para a Suíça, para a Itália, para a França, para Portugal, para os Estados Unidos e todos os países que vão nos ver. Bom, primeiro, agradecer você, Patrícia, que estou aqui para poder falar de fato quem que é a Carla Holanda, o que as pessoas podem ver da Carla daqui para frente. Hoje, como especialista em oratória, eu até peço para as pessoas que procurem desenvolver essa oratória. Porque muitas pessoas, Patrícia, acreditam que oratória é dom. Ah, você tem dom de falar bem? Não. Não é assim. Oratória é treino, é uma habilidade onde todos podem ter. E é só fazer o quê? Treinar. A gente precisa treinar. Você já viu algum campeão olímpico treinar uma vez? Semana? Todos os dias. É todo dia. Você tem que treinar todos os dias. A qualquer momento. Colocar sempre à disposição de fazer isso, sabe? Não. Sabe como eu comecei? Eu falava assim, tinha um aniversário de qualquer pessoa no meu trabalho, aí eu tava parabéns e tudo mais, aí eu sempre levantava minha mão. Eu queria falar um negocinho, olha, parabéns pra você, eu quero te desejar muita saúde, muita paz, dizer que você é uma pessoa maravilhosa aqui no trabalho. Olha só, coisa simples, mas o que você tá se colocando. Então se coloquem para isso. Mergulhem no processo. Mergulhem num processo. Não interessa. Mas fulano é melhor do que eu, se desenvolve mais rápido do que eu. Quando você se compara, você coloca barreiras. Então, nunca se compare a ninguém. O que você pode ter é alguém que você pode se espelhar para melhorar os pontos. Poxa, que legal, gosta que eu vou pegar essa pessoa, mas não se comparar. Porque cada pessoa vai desenvolver de um jeito, de uma forma diferente. Então, assim, desenvolvam essa habilidade. É extraordinário você se comunicar bem. Comunicação te abre portas. E muitas portas. Muitas portas. Para muitos lugares. Se conectem com pessoas. E falando em conectar com pessoas, eu quero deixar meu muito obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui. Que Deus abençoe sua casa. Mas antes de tudo, esse podcast, ele tem um roteiro que termina de uma única forma. Poderia fazer uma oração por nós, por gentileza, Carla? Vamos lá. Senhor Deus, obrigada por este momento, pela tua presença aqui conosco durante todo esse período. Que o Senhor abençoe não somente nós que estamos aqui hoje, mas também aos que virão poder estar aqui sentado nesse podcast junto com a Patrícia e com toda a equipe, e que o Senhor nos fortaleça, Pai, com toda a tua misericórdia, com todo o teu amor, e que nos abençoe e nos proteja na tua misericórdia. Amém. 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 Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. E já é um sucesso a sua carreira, mas que Deus abençoe sua carreira internacional. Estaremos juntos com certeza para este momento que é só o começo. Começo de muitas coisas grandes que virão. Começo de muitas coisas grandes. Muito obrigada. E vocês de casa, muito obrigada por ter ficado por aqui. E não é só um podcast, é muito mais saber quem é Carla Holanda, quem é os nossos escritores que estão vindo com tudo a brilhantar esse momento único, que é estar juntamente contigo. E antes de você conhecer essa obra, eu quero que você conheça todas elas, todas essas mulheres extraordinárias que estão aí dentro da nossa casa, para ser honrada e honrar a todos. Gente, um beijão e vou deixando aqui meu muito obrigado pelo podcast mais quente, que é esse aqui, Pimenta Cast. Um beijão, Patrícia Pimenta, até breve.